Eu tinha 14 anos, vivia na aldeia de Pepe, freguesia da Campeã, concelho e distrito de Vila Real, Trás-os-Montes. Tenho um irmão que na altura foi para a guerra e, portanto, senti, enquanto ainda criança e pré-adolescente, que era um fator que estava a incomodar muito toda a população da aldeia. Lembro-me também da morte de um jovem soldado, que isso ainda afetou mais a população, e de lá estar representado o governo de então. E fiz a minha escola primária toda ainda no Estado Novo. Meninos a um lado, meninas a outro. Na madrugada do 25 de Abril, não bem de madrugada, mas já me lembro pela manhã, porque estávamos em Trás-os-Montes e, portanto, as notícias eram pela rádio e ainda não tinha, a maioria de nós lá não tinham ainda televisão. E fomos, portanto, os meus pais estavam muito a sentir aquela madrugada um bocadinho agitada, já pela manhã, que era muito ligados à rádio, ali todos muito atentos, não saíam dali do pé de rádio. E percebi que havia ali uma grande agitação e também um silêncio assim que envolvia toda a casa. Eu também tenho a recordação que antes, e na minha casa isso viveu-se bem, porque a PIDE, como sabemos, estava disfarçada em todos os locais e a minha aldeia não escapou disso, inclusive a minha casa, que o meu pai foi também procurado e apenas porque ele era um amante da Bíblia e na altura, portanto, mesmo esse livro não era muito querido pela igreja local. Portanto, nós vivíamos um bocadinho apreensivos com esse fator de falta de liberdade, apesar de estarmos lá assim um bocadinho distantes, mas isso sentia-se em todo o país. Eu lembro também de um cunhado meu contar que foram a salto para a França, anos de imigração muito acentuada no país, e que foram a salto e uma quantidade de jovens e a meio do caminho foram interceptados também por alguém que eles chamam e pensaram que foi através de alguém local que informou. Portanto, era já algo que se vivia de muita ansiedade já no povo, que já não estava, mesmo um povo simples e humilde, que já não queria mais aquele tipo de opressão. Nessa manhã, essa agitação, comecei a ver de volta da rádio e era o meu pai fazer silêncio e até que dá-se a notícia de que o Marcelo Caetano tinha-se rendido e há uma explosão de alegria e a minha mãe tinha um filho na guerra e, portanto, a alegria dela era ver que o filho voltasse. E o meu pai foi, como já tinha sido vítima da opressão, diz: finalmente somos um povo livre. Mas ainda estava tudo ali muito confuso, uma mistura de sentimentos, não? Entre a alegria e a dúvida, se aquilo seria para ficar ou para continuar. Lá vem o nome de que o general Spínola seria quem iria tomar conta da nação. E aos poucos, durante o dia, desenrola-se então a comunicação entre os habitantes da aldeia e esse sentimento amistoso de alegria e de dúvida. Mas a notícia confirma-se que, de facto, algo estava a mudar, estava tudo expectante, mas que naquele dia tinha nascido um novo rumo para Portugal e que a vinda da liberdade era a principal conquista. As últimas décadas, para mim, sim, e depois, enquanto adolescente, estudava na cidade,
e vi que éramos poucos os que íamos para a cidade estudar, e viu-se a mudança no ensino, que foi a massificação do ensino, viu-se que todos passámos a ter outros direitos que não estavam consagrados para todos os habitantes. Foram postos autocarros para todas as crianças e adolescentes e jovens das aldeias irem até à cidade. Na cidade de Vila Real, depois, que era onde eu estudava, esses movimentos depois políticos surgiram com muita intensidade. Deu-se a morte do Padre Max, que foi uma repercussão que houve a nível nacional, e participei em todas as manifestações que houve, e foi de facto, na altura, para homenagear, e foi de facto um tempo brilhante e que se passou a ver, e que hoje não seríamos o país que somos sem esse acontecimento.